Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Polícias americana e brasileira desarticulam quadrilha de tráfico de imigrantes em Minas Gerais. A ICE prende brasileira durante entrevista para obtenção do Green Card na Califórnia. Brasileira se torna a mulher mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. Telemedicina em português se tornou uma ferramenta essencial para brasileiros nos Estados Unidos. E o longa brasileiro O Agente Secreto foi eleito o melhor filme internacional pelo Círculo de Críticos de Nova York. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma ação conjunta das polícias americana e brasileira desarticulou uma quadrilha de tráfico de imigrantes em Minas Gerais. O grupo é acusado de enviar brasileiros ilegalmente aqui para os Estados Unidos. A operação foi batizada de Monte Rei e foi deflagrada nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso. Segundo a PF, o grupo criminoso promoveu o envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, organizando aí rotas pela América Central até o México. Ao todo, 63 vítimas já foram identificadas. A polícia realizou 7 mandados de busca e apreensão contra 5 investigados, além do bloqueio de bens e valores no montante de 8 milhões de reais. Os suspeitos vão responder por promoção de imigração ilegal, lavagem de dinheiro, porte irregular de armas e falsificação de documentos públicos. Na Califórnia, uma brasileira foi detida pelo ICE durante uma entrevista para obtenção do Green Card num tribunal migratório. O marido dela é americano e pede ajuda da comunidade para libertar a esposa, que corre o risco de ser deportada. O norte-americano Dan Buchanan disse que o último final de semana deveria ter sido feliz com a aprovação do documento do Green Card da esposa, que é brasileira. Mas o casal foi surpreendido pela prisão repentina de Julie Morse. Eles disseram: "Ei, desculpe ser portador de más notícias, mas, infelizmente, temos que deter sua esposa por ela estar ilegalmente no país." "Eu nunca vou esquecer a expressão no rosto dela", afirmou Dan. I'll never forget the look on her face. Dan e Julie se casaram no ano passado e estavam no processo final da residência permanente dela. A brasileira é acusada de ficar ilegalmente no país quando o visto venceu. Julie foi levada para o centro de detenção de San Diego. O advogado da brasileira disse que dezenas de imigrantes estão sendo detidos nas entrevistas de Green Card. Em casos semelhantes a esse, nós recomendamos, antes de tudo, procurar um advogado por 2 razões. Primeiro, para fazer uma vasta pesquisa do histórico migratório do cliente. E segundo, considerar inclusive protocolar um TRO, que é uma espécie de habeas corpus preventivo para evitar que a pessoa seja detida no momento da entrevista. Dan disse que consegue conversar com a esposa, mas só pode visitá-la pessoalmente aos sábados. Agora o casal aguarda uma audiência para pedir uma espécie de habeas corpus para que Julie aguarde o andamento do processo em casa. O americano pediu apoio da comunidade brasileira para libertar a esposa. Apesar da situação traumática, eles acreditam que fizeram tudo certo, incluindo o casamento. Realmente, o marido Dan está certo. A pior coisa a se fazer é faltar a qualquer compromisso imigratório. Infelizmente, a administração atual interpreta a lei de imigração no limite do que pode ser considerado legal. O DHS e o ICE podem muito, mas eles não podem tudo. E é por isso que nós temos visto várias vitórias contra esses abusos no Poder Judiciário. E por causa do alto número de imigrantes sendo detidos nos Estados Unidos, muitos brasileiros sem documento decidiram deixar o território americano e voltar para o nosso país. Para ajudar esses imigrantes, o Itamaraty produziu um manual de retorno com o passo a passo sobre o que fazer para retornar com segurança e tranquilidade para o Brasil. A reportagem é do Eliseu Caetano. Por muito tempo, o fluxo de brasileiros foi rumo aos Estados Unidos. Imigrantes que buscavam segurança, emprego, oportunidades e o sonho americano. Mas o ano de 2025 marcou uma virada nessa história, com milhares de pessoas fazendo a rota contrária, voltando para o nosso país. A verdade é que muita gente quer voltar,
mas o processo ele assusta. Isso porque a burocracia, a falta de informação e o medo de não conseguir recomeçar pesa muito. E é lógico, esse guia ele tenta colocar uma luz no caminho e transformar a angústia no primeiro passo. E para ajudar os brasileiros que querem deixar os Estados Unidos, o Itamaraty criou o Guia do Retorno, um roteiro completo que explica como regularizar documentos, organizar bagagens, validar diplomas, acessar serviços públicos e se reinserir no mercado de trabalho. Um passo a passo, pensado para ajudar quem precisa reconstruir a vida do zero. Quando uma família decide voltar ao Brasil, ela não está só mudando de país, ela está reorganizando toda a sua vida. Documento, escola dos filhos, trabalho, moradia, até reconhecimento de diploma. Essa falta de orientação, ela cria medo e gera uma paralisia em todas essas pessoas. Por isso que esse guia vem numa boa hora. Ele dá previsibilidade e transforma um processo caótico num caminho possível. Cerca de 230 mil brasileiros vivem atualmente nos Estados Unidos sem status legal e com medo das operações do ICE, de prisões e deportações em massa. Esse guia visa ajudar esses imigrantes. Desde o início do governo Trump, cerca de 2.200 brasileiros foram presos e repatriados, uma alta de 37% em relação ao ano passado. O Departamento de Segurança Interna deu início hoje à operação anti-imigração em New Orleans, na Louisiana. Cerca de 45 mil imigrantes vivem na cidade, incluindo brasileiros. E com medo, muitos comércios nem abriram as portas hoje. A ação foi batizada de Operation Catahoula Crunch, em referência ao cão oficial do estado da Louisiana. Segundo autoridades, a meta é realizar mais de 5 mil prisões, priorizando criminosos violentos envolvidos em invasões de domicílio, roubos armados, furtos de carros e estupros. O FBI alertou que não vai tolerar ataques contra os agentes durante as operações e prometeu consequências para qualquer tipo de agressão. Enquanto isso, uma nova operação de imigração voltada aos somalis sem documentos deve começar em breve nas cidades gêmeas de Minnesota. Essas ações seguem na sequência de outras investidas recentes em grandes centros liderados por democratas, como Los Angeles, Chicago, Memphis e Charlotte. No próximo bloco, brasileira se torna a mulher mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. E mais, o governo lança programa que vai investir e mudar o futuro financeiro de milhões de crianças nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Já voltamos e com a história de uma brasileira de 29 anos que se tornou a mulher mais jovem do mundo a construir a própria fortuna em Nova York. Ela desbancou a Taylor Swift. Luana Lopes Lara é fundadora da plataforma de previsões de mercado chamada Kalshi. A brasileira acaba de alcançar um patrimônio estimado em 1,3 bilhão de dólares, com a empresa avaliada em 11 bilhões. Segundo a revista Forbes, Luana superou a cantora Taylor Swift no ranking da mulher mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. A trajetória dela é marcante. Luana foi bailarina profissional na Áustria, estudou no Bolshoi de Joinville, conquistou medalhas em Olimpíadas de Astronomia e Matemática. Aqui nos Estados Unidos, entrou na Universidade MIT e se formou em Ciência da Computação. Estagiou em gigantes do setor e conheceu o atual sócio Tarek Mansur. Juntos, eles criaram a plataforma Kalshi em 2019. Um mercado onde investidores negociam probabilidades de eventos futuros, que vão desde eleições até resultados esportivos. Hoje, a startup supera 5,8 bilhões de dólares em negociações e coloca Luana entre os bilionários mais jovens do mundo. Uma das maiores redes de atacado dos Estados Unidos entrou em confronto direto com o governo americano. O Costco decidiu processar a administração Trump por causa das tarifas comerciais impostas este ano a países parceiros. O caso já está sob análise na Suprema Corte.
O Costco, gigante do varejo atacadista, entrou com uma ação na Corte de Comércio Internacional pedindo o reembolso das tarifas que foi obrigada a pagar em 2025. A empresa alega que o presidente Donald Trump usou indevidamente uma lei de poderes emergenciais para impor taxas sobre produtos importados de países como China, México e Canadá. Segundo a Costco, essas cobranças já custaram bilhões de dólares aos importadores americanos e podem se tornar definitivas a partir de 15 de dezembro, quando o governo pretende consolidar os valores. O processo busca garantir que, caso a Suprema Corte considere os decretos ilegais, a companhia tenha direito ao ressarcimento. O tema pode redefinir os limites da autoridade presidencial em matéria de comércio exterior. Um novo programa federal promete mudar o futuro financeiro de milhões de crianças aqui nos Estados Unidos. São os chamados Trump Accounts, ou contas de investimento, que vão ser lançadas no ano que vem como parte da nova lei One Big Beautiful Bill. A ideia é simples: cada criança com até 18 anos e com seguro social vai poder ter uma conta nesse programa, que vai ser bloqueada até a maioridade. O Tesouro vai depositar $1.000 para cada criança nascida entre janeiro de 2025 e dezembro de 2028. E as famílias vão poder contribuir com até $5.000 por ano, com participação também de empregadores. Os valores serão aplicados em fundos na Bolsa de Valores para render. Trump Accounts é considerada uma das maiores iniciativas públicas e privadas para o futuro das crianças aqui no país. Esse dinheiro vai poder ser usado para educação, compra da primeira casa ou abertura de um negócio. No Oriente Médio, continuam os esforços para recuperar os corpos dos reféns israelenses mortos em Gaza. Vitor Larregina tem as últimas informações. Pelo segundo dia seguido, o Hamas entregou restos mortais encontrados na faixa de Gaza a equipes da Cruz Vermelha. Ontem, o grupo terrorista transferiu um corpo que não pertencia a um dos 2 últimos reféns que ainda não foram devolvidos a Israel. O Instituto Forense de Israel trabalha para identificar o material que foi transferido da faixa de Gaza a Tel Aviv. Os terroristas do Hamas ainda não devolveram os corpos do sargento Rangvili e do agricultor tailandês Sutisak Rintalak. Enquanto o processo de devolução dos reféns se arrasta por quase 2 meses, o exército israelense mantém posições dentro da faixa de Gaza. Os militares apreenderam um lançador de foguetes do grupo terrorista Hamas na área que segue sob controle de Israel. Em um movimento de aproximação regional, representantes dos governos de Israel e do Líbano fizeram hoje uma reunião de cooperação econômica. Apesar do raro encontro, as últimas semanas registraram uma escalada militar entre o exército israelense e o grupo terrorista Hezbollah. Um ano depois do cessar-fogo na região, os extremistas libaneses ainda não entregaram as armas, como determinado no acordo de trégua. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, telemedicina em português se torna uma ferramenta essencial para brasileiros nos Estados Unidos. E ainda, monitores de glicose usados por milhões de pessoas com diabetes estão com defeito e provocando mortes. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. A telemedicina em português tem se tornado uma ferramenta essencial para os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Com a barreira da língua e também os altos custos de saúde, muitos imigrantes encontraram nesse sistema uma solução segura e também acessível. Cada vez mais, plataformas digitais permitem consultas virtuais com médicos brasileiros que podem emitir receitas e acompanhar o paciente sem ele sair de casa. Muitos especialistas afirmam que desde que essa tecnologia surgiu, o atendimento médico aos imigrantes melhorou muito, por ser mais econômico e permitir atendimento na própria língua, facilitando o diagnóstico e o tratamento. O mercado de telemedicina nos Estados Unidos movimentou em 2024 mais de $42 bilhões, com crescimento
crescimento previsto de cerca de 23% até 2030. Desde a pandemia, o uso do serviço vem crescendo continuamente. Dados do começo de 2025 mostram que as consultas de telemedicina representam aproximadamente de 4 a 6% do total de atendimentos no país. Estima-se que cerca de 80 milhões de pessoas utilizem o serviço regularmente no país. Entre eles, uma parte significativa de brasileiros que consegue ser atendida com mais praticidade, tendo um acesso rápido a profissionais que falam a nossa língua. Eu acho que a vantagem da telemedicina é que facilita muito porque você vai ter um doutor, um médico brasileiro falando em português na sua língua. E a gente sabe, nós que moramos aqui nos Estados Unidos, a dificuldade muitas vezes de que é ir ao médico, explicar o que nós temos em inglês e conseguir um exame, conseguir um remédio. A telemedicina facilita muito a nossa vida, porque do celular você consegue fazer uma consulta com o médico do Brasil. Esse médico vai te passar uma receita que imediatamente já vem traduzida para o inglês e validada pelo médico americano, que envia para a farmácia que você tem, que você usa. Então facilita muito o processo de você ter que explicar, conseguir receita, conseguir um exame e por aí vai. A miopia está crescendo entre crianças e adolescentes aqui no país, especialmente nas comunidades latinas. Mas para combater esse problema, que muitos médicos estão chamando de epidemia de saúde pública, a FDA aprovou um tratamento que pode ajudar a frear o avanço da doença. Nos anos 70, cerca de 25% das pessoas nos Estados Unidos eram míopes. Hoje, esse número chega a mais de 40%. E a previsão é de que esse número dobre até 2050. O fenômeno é ainda mais preocupante entre crianças latinas e de outras minorias, que enfrentam maior dificuldade de acesso a oftalmologistas. Especialistas apontam que o uso intenso de telas, a vida em ambientes fechados e a falta de exposição à luz natural estão entre os fatores que aceleram a doença. A boa notícia é que a FDA aprovou recentemente os primeiros óculos especiais capazes de ajudar a frear o avanço da miopia em crianças pequenas. Essas lentes, desenvolvidas para o uso diário, ajudam a reduzir o alongamento do olho, a principal causa da miopia progressiva. Os médicos alertam que, embora não haja cura, detectar a miopia cedo e usar tratamentos como esses novos óculos pode evitar complicações futuras, como catarata, glaucoma e degeneração da retina. Autoridades de saúde estão alertando para uma temporada severa de influenza este ano. Uma nova cepa do vírus, chamada subclado K, está se espalhando rápido e provocando alerta entre os especialistas. No ano passado, os Estados Unidos registraram as maiores taxas de hospitalização por influenza em quase 15 anos, com pelo menos 280 mortes entre crianças. Agora, com a nova cepa e a queda na vacinação e também o aumento de viagens de final de ano, há um temor de um quadro ainda pior de internações e mortes. Os médicos reforçam a necessidade e as vantagens da vacina contra a gripe e pedem para as pessoas manterem medidas simples de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos constantemente. E olha, tem mais um alerta das autoridades, desta vez sobre monitores de glicose usados por milhões de pacientes com diabetes aqui no país e que estão com defeito e podem ser perigosos. A FDA revelou que pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 700 tiveram lesões graves associadas a erros em monitores de glicose. Os problemas envolvem cerca de 3 milhões de sensores que estão fazendo avaliações erradas e levando as pessoas a adotarem tratamentos equivocados com risco de morte. Especialistas explicam que uma leitura errada pode fazer o paciente aplicar insulina em excesso ou deixar de usar o medicamento quando necessário, o que pode resultar em quadros de hipoglicemia ou hiperglicemia grave. Os sistemas com defeito são Freestyle Libre 3 e Freestyle Libre 3 Plus, fabricados pela Abbott Diabetes Care. Segundo a empresa, o defeito já foi corrigido nos produtos mais recentes, mas a FDA alerta que os dispositivos já comprados devem ser devolvidos ou trocados. A agência reforça que pacientes devem verificar seus dispositivos, consultar médicos ou buscar orientação sobre alternativas seguras. Mais informações estão disponíveis no site freestylecheck.com.
Em Columbus, Ohio, um menino de 9 anos está arrecadando centenas de ursinhos de pelúcia para doar para crianças e adolescentes que vão passar as festas de final de ano em tratamento em hospitais infantis. There's just a lot of bears. It still blows my mind every day I come down. Jack diz que todo dia se impressiona com a quantidade de ursinhos que encontra quando desce as escadas da sua casa. O menino tem 9 anos, mas é o responsável por uma campanha que está comovendo centenas de pessoas em Ohio. Coletar pelúcias para doar para crianças em hospitais. It's fun. It makes me happy that all of these bears are going to go to sick patients. Eu gosto disso. Me deixa feliz saber que todos esses ursinhos vão para pacientes doentes. Por enquanto, o exército de pelúcias está lotando o escritório da mãe, mas todos eles já têm uma missão: dar coragem aos pacientes infantis. The people at the hospital, when they get it, they can be brave. Os bichinhos da coragem, como estão sendo chamados, vão ser distribuídos no Hospital Infantil Nationwide nesta temporada de festas. A ideia de coletar os ursinhos surgiu no ano passado, quando a família fez cobertores de doação. And I said, wouldn't the kids at Nationwide like to have teddy bears to go with their blankets? Eu pensei, será que as crianças do Nationwide não gostariam de ter ursinhos de pelúcia para acompanhar seus cobertores? Foi assim que surgiu. A meta é ultrapassar 500 pelúcias e, para isso, Jack já conta com a ajuda de toda a comunidade. Nas festas de final de ano, o menino de 9 anos vai distribuir pessoalmente os ursinhos. No próximo bloco, o longa O Agente Secreto é eleito o melhor filme internacional e Wagner Moura, melhor ator pelo Círculo de Críticos de Nova York. E ainda começou o maior evento de artes do país em Miami, na Flórida. Será uma semana com obras de 43 países, incluindo o Brasil. Américas no Ar. Oferecimento Easy Pag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. A FAA, a Administração Federal de Aviação, anunciou que algumas empresas descumpriram a ordem de redução de voos durante o período de shutdown, que foi a paralisação do governo. Essas violações de ordem podem resultar em multas pesadas para as companhias aéreas. Algumas empresas aéreas já receberam um comunicado oficial da FAA sobre possíveis violações à ordem de emergência que limitou voos em 40 grandes aeroportos desde o dia 7 de novembro. A Administração Federal de Aviação abriu uma investigação e está apurando quais companhias não obedeceram às ordens da agência. Segundo o governo Trump, a medida foi necessária para reduzir a pressão sobre os controladores de tráfego aéreo, que estavam trabalhando sem receber salários durante o shutdown. A FAA disse que algumas empresas teriam excedido os limites estabelecidos. Se confirmadas, as infrações podem resultar em multas de até $75 mil por voo. A agência não divulgou quais companhias aéreas receberam as notificações, mas garantiu que está analisando todos os pousos e decolagens no período de corte aéreo. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, a mesma coisa em Nova York e em Washington. Por Washington, a mínima de 29, máxima de 40 graus, bastante frio nessa região aí. Norfolk também tem tempo encoberto. Atlanta, o sol não dá as caras por lá, a mesma coisa em Jacksonville. Miami também tem tempo encoberto com mínima de 65 e New Orleans tem chuva ao longo do dia, mínima de 49, máxima de 58. Brownsville vai chover, a mesma coisa em Houston e San Antonio, o sol vai dar as caras um pouquinho ao longo do dia, mas tem previsão de chuva. Mínima de 43, máxima de 56 nessa região. Phoenix, sol entre nuvens. Los Angeles, tempo aí tímido também, com mínima de 48, máxima de 69. São Francisco, tempo encoberto o dia inteiro. E Salt Lake City, sol nem dá as caras por lá. Mínima de 26, máxima de 42 graus. Bastante frio nessa região. E uma história inusitada na Virgínia viralizou na internet e está dando o que falar. Um mini visitante invadiu uma loja de bebidas e foi encontrado desmaiado e bêbado.
Os donos do local chegaram à loja e encontraram tudo revirado, garrafas de bebidas alcoólicas quebradas e outras espalhadas pelo chão. Eles chamaram a polícia, que encontrou o responsável por essa bagunça. Estava no banheiro e era um guaxinim. O animal estava desmaiado e bêbado. O guaxinim foi levado pelos oficiais a um abrigo de animais, onde recebeu todos os cuidados. Ele foi liberado na natureza depois de se recuperar desse episódio alcoólico. A história, é claro, já foi vista e compartilhada por milhões de pessoas. E esta semana, Miami, na Flórida, vai se tornar o epicentro global de arte e cultura. São esperados milhares de visitantes. Quase 300 galerias vão apresentar o melhor da arte contemporânea de 43 países, incluindo o Brasil. As obras do nosso país vão estar expostas na Casa Brasil. E quem foi até lá para acompanhar a abertura oficial da exposição foi a Cone Rocha. Miami abriu oficialmente a Semana de Arte Internacional, que deve atrair mais de 80 mil visitantes e centenas de expositores do mundo inteiro, com mais de 1.200 galerias e diferentes instalações no coração da cidade. O Brasil não poderia ficar de fora desse evento grandioso. Por isso, nasceu há 5 anos a Casa Brasil, uma iniciativa que vem promovendo com sucesso a arte e cultura do nosso país no território americano. Este espaço se consolidou como um dos pontos mais visitados nessa época do ano e tornou-se uma verdadeira vitrine brasileira para visitantes do mundo inteiro, que chegam à cidade para acompanhar de perto a Arte Basel, o maior evento de artes do país. Olha só, a gente está aqui emocionado com a quantidade de pessoas tão bacanas, os brasileiros que estão aqui. 5º ano, quem poderia imaginar que 5 anos a gente conseguiu chegar onde a gente chegou? Ser uma embaixada da arte brasileira durante a semana mais importante de arte nos Estados Unidos, que é a Semana de Arte de Miami. E agora a gente tem uma pequena bandeira, que é a bandeira brasileira, esticadinha aqui durante a Semana de Arte. O cônsul-geral do Brasil em Miami, André Oldenbright de Carvalho, cortou a faixa vermelha, abrindo oficialmente a exposição no Espaço Brasileiro, que teve a curadoria de Jade Matarazzo. Casa Brasil é um marco, acho que, para o artista brasileiro, para mostrar o que nós somos, o talento que nós temos, onde nós estamos indo com a arte, né? Levando, principalmente as cores que eu trabalho, trazer vida, né? Nesse Art Basel, essa semana da Art Week, que é maravilhosa. A exposição na Casa Brasil, que já é considerada um dos pontos altos do calendário cultural da cidade, fica aberta até sexta-feira, dia 5 de dezembro, mas a Semana de Arte de Miami continua até domingo, dia 7, com centenas de galerias, eventos e exposições pela cidade. Para mais informações, visite o site oficial. O longa brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi eleito o melhor filme internacional pelo Círculo de Críticos de Nova York. O ator Wagner Moura também foi premiado, olha só. O longa O Agente Secreto venceu o prêmio de melhor filme internacional no New York Film Critical Circle Award, uma das mais tradicionais premiações da crítica americana. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa se junta a outros clássicos brasileiros que já receberam reconhecimento internacional. Wagner Moura também foi premiado como melhor ator, tornando-se o primeiro latino a receber esse título na história da associação. Formado por mais de 50 jornalistas, o grupo é visto como um dos principais termômetros da temporada e frequentemente antecipa possíveis vencedores do Oscar. Vamos mudar esse clima, vou botar uma música. E o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!